E eu lembro que eu trouxe essa comparação, professor, porque queriam prender o Bolsonaro, que foi dormir na embaixada da Ucrânia. Sim. O que você foi fazer lá? Fui dormir. Acordou e saiu. Aí, com o pessoal do Lula, entraram em navios de guerras condenados do Irã. Pois é, e a gente não tem perspectiva, né? Eu tenho falado aqui com contatos enquanto a gente percorre esse tema, e a maioria das pessoas, né, que trabalham, que fazem análise dessa guerra e estão em Israel nesse momento, elas estão todas elas em bunkers. Tirando o pessoal das Forças Armadas, eles estão. Eu estou tentando aqui um contato para trazer, né, de lá essa experiência. Então, professor, se o senhor quiser continuar um pouco. Pode ser. Primeiro, está sendo dito que alguns mísseis atingiram. Primeiro, vamos pegar o sistema de defesa de Israel, que é um sistema muito bem ele é operativo, ele é muito bem trabalhado e ele tem capacidade em curto, médio e longo alcance atingir os mísseis que são lançados. É um sistema antimíssil, logo são mísseis para abater mísseis. O que nós temos visto, e isso é significativo, que alguns conseguiram sim atingir Israel, tá? Mas isso ainda é uma proporção pequena perto daquilo que o sistema de defesa de Israel tem conseguido levar. Agora, a questão toda é qual é o tipo de armamento que tem sido usado e qual é a desproporção, a proporção de forças que existem entre o Irã e Israel. Curiosamente, o Irã tem mais armamentos. Curiosamente, o Irã tem mais tropas. Isso assusta. O problema todo é que para usar essas tropas e chegar a Israel, você tem que atravessar 2 países até chegar a Israel. Qual vai ser o trabalho diplomático com esses 2 países? O Iraque, que era prioritariamente sunita, mas tornou xiita e convive com os dois segmentos, vai apoiar o Irã mais do que isso. Como que Israel vai poder fazer a defesa e utilizar os seus caças? Ele vai ter que atravessar espaço aéreo de países árabes. Como que está sendo configurada o sistema de alianças para proteger Israel? Os Estados Unidos está apoiando, perfeito. Por quê? Porque os Estados Unidos têm essa consciência do que a Geise falou, infelizmente não mais. Era esse o meu ponto. Infelizmente, os Estados Unidos eles poderiam ajudar com essa parte de espaço aéreo e talvez de maneira bélica ou não? Geisiane, os Estados Unidos ele tem capacidade, por exemplo, de colocar suas frotas, uma frota ou 2 frotas pelo menos lá, deslocar uma frota que está mais passiva, jogar para lá e colocar a frota que é destinada exclusivamente. O que é uma frota? Uma frota é um porta-aviões cercado de várias belonaves de guerra, ou seja, aí tem corveta, é uma fragata, navezona ou com seja, várias. Porque um porta-aviões ele é um alvo móvel. Se você não tiver proteção, então vão submarinos, vai um monte de coisa. Então ele tem capacidade de chegar ali, só que se ele apoiar diretamente, lançar algum avião, lançar algum míssil, significa que os Estados Unidos está atacando esses países árabes. O que vai acontecer? Todos os demais países árabes que são anti-ocidentais, apesar de negociar com o Ocidente, vão se articular e vão dizer China e Rússia, fiquem do meu lado. Você lembra que Então, não podem fazer. Há mais de 10 anos, né, existia aquela discussão de o Irã está produzindo a bomba atômica. Aí Sim. Nós tivemos observadores da ONU. Estava. Grande coisa também, né? Pois é. E aí chegou um certo momento que foi igual o assunto... eu não vou nem falar da urna eletrônica no Brasil, mas eu vou falar do código-fonte para distribuição por sorteio nos processos que entram no STF, que chegou num certo momento, o Barroso falou assim, pique, não brinco mais. E foi o que o Irã fez com os observadores. Será que o Irã tem a bomba atômica, uma bomba de hidrogênio ou algo similar? A probabilidade do Irã desenvolver esse armamento nuclear, uma arma de fissão, que é a arma de fissão, você pega o urânio enriquecido e o urânio ele se quebra, na hora que ele quebra, ele sai quebrando outras partículas e gera uma quantidade de energia que faz a explosão.
Qual era a grande questão? O Irã estava desenvolvendo capacidade de enriquecimento do urânio comum a chegar a mais de 20%. Mas ele alegava que não, ele só queria isso para trabalhar com as usinas de produção de energia elétrica. Mas, para tanto, você precisa apenas de enriquecimento de 3%. Por quê? Porque como é que funciona uma usina nuclear que gera energia elétrica? É simples, você coloca pastilhas dentro d'água, essas pastilhas com um percentual pequeno de enriquecimento do urânio faz essa mesma quebra das moléculas e gera muito calor. E o calor gera aquela fumaça, no caso o vapor, e o vapor é que gira a turbina. É assim que produz energia elétrica. O problema todo é que você não precisa de mais do que 3% de enriquecimento. O Irã estava querendo chegar a 20%. Mas 20% é suficiente para gerar uma bomba atômica? Não, você precisa ter enriquecimento de 98%. O problema é que a tecnologia para chegar de 3% a 20% é maior do que você precisa do esforço para chegar de 20% a 98%. Quem chega a 20% chega a 98% tranquilamente. O que o Irã estava fazendo? Não, é que nós precisamos ter um enriquecimento bom. Mas o que eles estavam fazendo era mascarando a probabilidade de produzir enriquecimento de urânio suficiente para colocar numa cápsula e produzir uma bomba atômica. Aí, de onde vinha essa tecnologia? Ele teve uma tecnologia que veio da França para as usinas nucleares, veio da Rússia, mas eles estavam recebendo clandestinamente da Coreia do Norte. Isso foi divulgado por uma oficial norte-coreana que, ao ser interrogada, ela disse, nós estamos levando a tecnologia. Por quê? Porque ela fugiu da Coreia do Norte e ela delatou. Significa o quê? A probabilidade do Irã desenvolver uma arma nuclear é muito alta. Mesmo porque, quando se fez o acordo ele previa, supervisões rotineiras, que mostrasse todo o sistema, que mostrasse o processo de enriquecimento, se já estava enriquecido e que ficaria sob controle, ao ponto de, inclusive, o Ocidente poderia fornecer o urânio, as pastilhas de urânio enriquecidas, para que o Irã não precisasse enriquecer para produzir energia elétrica. Aí o que ocorreu? Começou aquela celeuma e governos americanos passaram a respaldar as exigências iranianas, que os governos americanos, daquele indivíduo que antecedeu o Trump e desse indivíduo que sucedeu o Trump, que são os governos do Partido Democrata. O que o Trump fez? Não estamos mais nesse acordo. Acabou e vamos continuar as sanções. Por qual razão? Porque eles estão desenvolvendo, sim, armamento nuclear. O problema é que... Vale lembrar que seja democrata ou republicano, os Estados Unidos é visto, ele é apelidado de o grande Satã por regimes como o iraniano. Você sabe o significado de grande Satã para um muçulmano? Quando você pega, eu não sei se é Sura ou Surata, peço desculpas pela pronúncia. Quando se explica a queda do inimigo de Deus, ele não cai por querer o lugar de Deus. É Sura. Alguns falam, parece que em português fala Surata, mas eu não sei o Surata, não sei, mas é Sura, o mais comum, né? Quando ele cai, ele não cai por se contrapor diretamente a Deus, por querer o lugar dele. Ele cai por inveja. A surata é a estrofe, a sura é o verso. É isso aí. Então, ele cai por se opor ao ser humano. Essa é a razão pela qual ele é o opositor, Satã. De quem? A nós. Quando um muçulmano diz ele é o Satã, significa o quê? Ele é o inimigo da humanidade, portanto você pode matá-lo. E tem uma sura no Corão também que diz, né, que evoca expressamente a morte de judeus para que se tornem porcos ou macacos. Existe essa sura dentro do Corão. E mais ainda, vamos olhar a geopolítica, que na verdade virou no Brasil uma política sem gel. Essa é a grande verdade. O Brasil, vamos lembrar que no ano passado, 2023, ele deixou que se atracassem no porto do Rio de Janeiro 2 navios iranianos. Um navio de guerra e um outro navio mercante já condenado por órgãos internacionais por crimes contra a humanidade. Esses 2 navios se atracaram no porto brasileiro e membros do governo federal, ou seja, emissários do presidente Lula, entraram nesses navios e não disseram o que ali foi feito e saiu uma nota muito da xoxopenga
falando que se tratava dos 100 anos de relação diplomática entre Brasil e Irã. Conversa fiada. Conversa fiada. Mas ninguém quis saber, e eu lembro que eu trouxe essa comparação, professor, porque queriam prender o Bolsonaro, que foi dormir na embaixada da Ucrânia. Sim. O que você foi fazer lá? Fui dormir. Acordou e saiu. Aí, com o pessoal do Lula, entraram em navios de guerra condenados do Irã. Os Estados Unidos, eles têm como meta fazer suspensões de relacionamento com países que suportam o Irã. Aí agora nós temos, incluído nesse pacote, o caso do ex, Elon Musk e Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes se tornando, junto com os ministros do Supremo, personas não gratas nos Estados Unidos. Agora a gente tem esta guerra. E o Brasil está do lado do Irã. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.